Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz nessa noite poder estar aqui com os irmãos e falar da palavra de Deus ao coração de todos. Aproveitando que nós estamos sobre os nossos pés, abrimos a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5. Hoje eu estou meio gripado. Na verdade, na minha casa está todo mundo meio gripado. Irmã Luciana, Maitê, inclusive, terça-feira eu até pedi oração em favor da irmã Luciana aí. E depois, quem está precisando de oração sou eu, né? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto bíblico em destaque. Depois a gente continuamos falando. O epígrafe do texto diz: um anjo aparece a Josué. Eu disse capítulo 5, não sei se eu disse verso 13. O epígrafe diz: o anjo aparece a Josué. O texto diz: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem. Diante dele um homem que tinha uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao teu servo? Então disse-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estais é terra santa. E fez Josué assim. Os irmãos podem tomar assento e ficarem à vontade, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero, antes de começar a falar a palavra de Deus, agradecer ao Senhor pelo direito da vida eterna, se eu permanecer fiel a Ele até a morte, até o último dia da minha vida. Quero agradecer pelo convite que me foi feito pelo pastor Juscelino, né? E eu estava falando com o pastor Hamilton ali, eu sou um cara de sorte, porque às vezes que eu preguei aqui, e nenhuma ele estava presente, não é, meus irmãos? Isso para mim é muito bom, porque eu já, assim, pela infinita misericórdia de Deus, já falei para bastante pessoas, mas um desses dias aí, eu estava por aqui, e uma irmã, ela teve oportunidade, ela veio aqui e falou, e ele estava bem ali na cadeira dele ali. Quando ela voltou, ela sentou atrás de mim, ela estava tremendo igual uma vara verde. Ela falou: irmãos, é muito difícil falar perto dele. Ela deu entender isso aí. E realmente fica um pouco assim, né, meus irmãos? Glória a Deus. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus, né, meus irmãos? Nessa noite, eu sou muito grato a Deus mesmo, irmãos, né? Porque o Senhor, Ele tem feito uma obra muito especial, muito grande, muito linda na minha vida. E eu sei que o que Deus tem para fazer por mim, o que Deus tem para fazer por nós, ainda nem começou a ser feito ainda, tá bom? Que diz a história que Jeremias, ele estava profetizando há mais ou menos uns 30 anos em Jerusalém, em Israel, e lá tinha suas escolas de profetas. E diz a história que ele já estava querendo deixar os profetas que estavam se formando, se despontar, e quando ele faz esses pensamentos de parar um pouco aquilo, o Senhor ecoa a ele e diz: olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Quando a gente pensa que não estamos vivendo o novo de Deus ainda, o Senhor sempre tem coisas melhores para nós, tá bom, meus irmãos? Eu quero falar com os irmãos nessa noite, indo para a palavra de Deus, que os irmãos bem conhecem a história dos filhos de Israel. Eles entraram no Egito sobre dura servidão. José, ele se levantou no Egito,
passou o processo que nós bem sabemos, foi vendido pelos seus irmãos, caiu na banca da feira de escravos do Egito, foi comprado por Potifar. A mulher de Potifar tentou seduzir o menino, ele não aceitou cair na sedução da mulher, caiu na casa do cárcere no Egito, teve um sonho no Egito do copeiro, do padeiro. O sonho cumpriu-se, chegou um certo tempo que o copeiro do rei lembrou-se de José, introduziu ele na presença do rei, por conta de um sonho que os irmãos bem sabem o que aconteceu, e José tornou-se governador do Egito. Passaram-se dias, meses, anos, por conta de José estar no Egito. Os filhos de Israel acabou se estabelecendo ali e cresceu abundantemente os filhos de Israel. José morreu, o faraó que patrocinava José morreu, e os filhos de Israel crescia muito rápido, se fortalecia muito rápido. E depois de muitos anos passados, muitos anos mesmo, eles são colocados em situação de escravos, porque o medo era que eles sobressaíssem sobre os egípcios. E o que acontece? Nesse meio tempo, a escravidão não resolvia muito. Os irmãos bem sabem que o faraó manda que sejam mortos os meninos, mate os meninos, que esse negócio tem que parar, não pode continuar dessa maneira. Entra-se em cena a mulher por nome Joquebede, que pega o seu filho, que era um menino bonito, coloca no cesto, aleluia, de juncos betumados, solta no rio. A filha do faraó está tomando banho, pega o menino, aleluia, olha, se agrada do menino, e o menino estava sendo monitorado mais ou menos de perto pela sua irmã Miriam. Quando a filha do faraó pega o menino, vê o menino, decide ficar com o menino, isso é bom que seja falado. Miriam se apresenta e ela fala: olha, arruma alguém para que seja ama de leite desse menino, e eu lhe pagarei o salário. Foi ali que nasceu o Bolsa Família. Lá no Egito, né, irmão? Falou: arruma alguém para cuidar do menino aqui e eu vou pagar um salário. Ela vai, a Miriam vai na casa da mãe do Moisés, que era a sua casa, chama a mãe do menino e fala: mãe, a senhora vai inaugurar o Bolsa Família, cuide do menino e receba por isso. Segue-se o projeto, né, irmãos, do menino. Ele é criado dentro da cultura do egípcio. O menino, ele é muito bem criado, depois que é desmamado, ele é entregado à princesa, e segue-se a vida do Moisés, muito bem criado, muito bem educado na cultura dos egípcios, cursou as facultações nos egípcios, faculdade da época. Eu acredito que era coisa muito boa, porque o faraó não era leigo, quem ficava no palácio não era leigo, tinha os seus conhecimentos apurados da sua época, e nesse ambiente o Moisés, ele foi criado. Porém, ele estava em um ambiente do qual ele sabia que ele não fazia parte. Ele estava no Egito, vivendo no palácio, mas ele tinha ciência de que ele não pertencia aos egípcios. Ele tinha ciência que ele estava ali, mas ele pertencia ao grupo de escravos. A palavra do Senhor nos diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, foi eu quem escolhi a vós. Você já percebeu que no meio de muita gente, o Senhor te achou, o Senhor te encontrou, o Senhor te levantou, Ele te elegeu, Ele te deu um banho de graça, um banho de glória, um banho de unção, e colocou você aí. Sabe por quê? Você estava no Egito chamado mundo, mas de certa forma você sabia que lá no Egito chamado mundo você era uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava, e assim era Moisés. Muito bem, num desses dias o Moisés, ele está lá no seu palácio, vivendo no seu luxo. Ele vai dar uma volta pelo Egito, ele vê um soldado oprimindo um filho de Israel, um escravo, talvez porque não estava produzindo como se devia. Moisés não aceita aquilo, isso prova que ele sabia, aleluia, da onde ele pertencia. Ele pega o soldado, mata, enterra, assunto encerrado.
errado, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Ele volta para os seus aposentos reais, fica tranquilo, descansado. Porém, em um desses dias depois, queridos irmãos, ele sai de novo para dar uma andada, para ver como é que estava o andamento das coisas. Agora ele vê dois hebreus discutindo, desentendendo-se um com o outro. Ele tenta intervir na discussão e diz: olha, vocês são irmãos, rapaz, por que vocês estão contendendo? Um daqueles, aleluia, moço, olha para Moisés e fala: e aí, rapaz, tu vai querer nos matar igual tu matou o soldado também? Ele pensa com ele: o negócio foi revelado, o negócio foi descoberto, o burburinho correu, entrou no palácio, o faraó, ele decide que Moisés tem que morrer, e intimado por faraó para morrer, Moisés não vê outra, aleluia, outra coisa a fazer a não ser fugir aleluia, do Egito. Ele sai dos palácios reais, um homem culto, um homem douto, um homem facultado, um homem refinado, um homem que comia bem, vestia bem, falava bem, tinha entendimento, tinha conhecimento, tinha cultura, aleluia, porque todo mundo que olhava para Moisés falava: esse rapaz aqui, ele é diferenciado, o andar dele é diferenciado, a maneira dele falar é diferenciado, o jeito dele se portar é diferenciado. Esse rapaz aqui, ele é de uma linhagem real, mas com toda essa linhagem real, com toda essa cultura, essa educação real, ele vai para um deserto muito longe, porque ele está no momento empreendendo fuga, e lá nesse deserto ele passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ele fica por lá cuidando de ovelhas. Ele esquece as suas facultações, ele esquece a sua cultura, esquece o seu ensinamento, ele esquece de tudo. E quando ele está esquecido, ele vê um sarçal pegando fogo atrás dele, e aquilo era normal, porque aqui no Goiás o sol é tão quente que às vezes eu acho que a sarça vai incendiar. Imagine no deserto onde ele estava, era normal a sarça pegar fogo, era normal o fogo incendiar o mato seco. Porém, essa sarça que se incendiara era uma sarça diferente, porque o fogo queimava e ela não se consumia. O fogo queimava e ela não se consumia. Na vida do crente o fogo queima e o crente não é consumido. Na vida do homem de Deus o fogo queima e ele não é consumido. Na vida da mulher de Deus o fogo queima e ela não é consumida. É purificada, é purificado, é cheio, é cheia. Nesta noite, aleluia, debaixo do poder da palavra de Deus, eu chamo um fogo de Deus sobre a tua vida, eu chamo um fogo de Deus sobre a tua história, um fogo que queima, um fogo que arde, um fogo que purifica, um fogo que traz graça, que traz unção, que traz autoridade, que traz virtude. E Moisés está vivendo isso, então ele decide voltar-se para o sarçal e ver o que está acontecendo. Voltando para o sarçal, brada-se uma voz do meio do sarçal e diz: ei, rapaz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, aleluia, agora é terra santa. Moisés tira a sandália do pé, ouve a voz de Deus e o Senhor diz para ele o seguinte: olha, eu tenho ouvido atentamente o clamor dos meus filhos lá no Egito, eles perderam a referência de mim, eles não me conhecem mais, mas eles têm sofrido tal opressão, eles têm sofrido tal judiação, que eles têm reunido-se em grupos e têm gritado por socorro, e esse grito subiu até mim, e eu estou descendo para livrá-los. Nesta noite, debaixo do peso da palavra de Deus, eu quero dizer que Deus, ele descerá na tua casa por causa da tua causa. Deus descerá na tua saúde pelo amor que ele tem em você. Deus descerá nos teus problemas. Então Moisés, ele olha para Deus e diz: Deus, não dá certo,
eu estava por lá, eu tentei, matei um soldado para defender aquele povo. Depois disso eu estou parafraseando, tá, irmão? Não está isso na Bíblia. Eu tentei, aleluia, fui lá outro dia defendê-los porque estavam contendendo entre si, e Deus foi problema por causa de eu querer. Olha onde eu estou, eu tinha do bom e do melhor lá, eu vivia, aleluia, pandelóia, caviar. Agora eu estou aqui abandonado no deserto, suado, queimado pelo sol, vendo sarça pegando fogo toda hora. Para mim não dá. Quando ele olha e fala para mim não dá, Deus aponta para ele e fala agora dá, porque quando você tentou usar os teus recursos, eu não aprovei. Quando você tentou usar as tuas facultações, eu não aprovei, porque eu não preciso do conhecimento humano para fazer obra, eu não preciso de facultações humanas para fazer obra. Escute bem, para resumir a história, senão o relógio não vai me ajudar. Moisés desce no Egito, faz tudo aquilo que os irmãos já sabem que Deus fez, por intermédio da tua mão, usando também Arão. Ele sai, aleluia, com aquela multidão do Egito e começa a marchar no deserto rumo a uma cidade que manava leite e mel. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Sai marchando pelo deserto rumo a uma promessa que Deus lhe tinha feito. E ele vai marchando, e os irmãos sabem que todo profeta na palavra tinha lá o seu moço que deitava água na sua mão. E o que acontece? Aleluia, o bom obreiro, sabe onde o bom obreiro começa, meus irmãos? O bom obreiro, ele começa lá na porta. O bom obreiro ele começa lá na porta, confere comigo, meus irmãos. O bom obreiro começa lá na porta, aleluia, e o bom obreiro ele vai sendo observado pelo seu pastor, e ele não precisa se expor, porque Deus está de olho nele, Deus está de olho no comportamento, na atitude, na honestidade, no caráter. Deus vai acompanhando o obreiro no seu dia a dia, Deus vai julgando o obreiro para o plano preparado para ele através do teu comportamento. E assim o Moisés ele começa a observar o menino por nome Josué, e ele percebe que esse Josué é um menino que está sempre presente, ele percebe que esse Josué é um menino que está sempre por perto. Em um desses dias aí, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, acontece-se, aleluia, uma situação de conflito naquela marcha, aleluia, em que os filhos de Israel estão no deserto, os filhos de Amaleque faz oposição diante de, aleluia, dos filhos de Israel. Moisés, ele era um homem manso, um homem pacato, um homem que não sabia brigar, ele sabia orar, sabia produzir sinal, sabia que Deus falava com ele, mas ele não sabia levantar a espada. Então, pela primeira vez, eu acredito, aleluia, pastores presentes, que depois de muito observar a vida do varão Josué, que estava sempre por ali à margem da história, ele chama Josué e diz: Josué, eu preciso que tu faça uma convocação de uns homens bons aí e saia na peleja contra os filhos de Amaleque, porque eu não sei brigar, não sei manusear a espada, não sei fazer esses negócios, porque eu sou manso, sou devagar com essas coisas. E Josué, ele pega os homens, convoca os homens e vai para a batalha. Os irmãos devem saber a história. E Moisés vai para o monte, fica com as mãos levantadas,
até, aleluia, Josué conseguir a vitória. Escute bem, aleluia, no livro de Números, capítulo de número 14, verso 6, quando Moisés ele manda os filhos de Israel observar a terra de Canaã para trazer informações da terra de Canaã. Vai-se 12 espiãs, entre eles Josué e Calebe, e quando eles voltam chocados com o que eles vê. Quando eles voltam desacreditados, desanimados, e diz: não, Moisés, é melhor nós largar isso para lá, porque aquele povo são gigantes na terra, aquela terra é muito forte, é muito fértil, a ponto da terra consumir os seus próprios moradores. É melhor nós ficar por aqui mesmo, deixa esse negócio quieto, deixa esse negócio no gelo. A Bíblia diz que os filhos de Israel derrete o ânimo. Moisés ele ficou olhando, aleluia, aquilo, e levanta-se um varão. Qual o nome do varão? Josué levanta-se, capítulo de número 14, versinho de número 6. Josué levanta-se e diz: não é assim, anima, vamos animosamente, porque nós estamos vivendo a promessa de Deus e nós iremos conquistar a promessa. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Josué ele está começando a despontar, e não é diante de, aleluia, Moisés, não, é diante de Deus, porque a Bíblia nos diz assim, que o Senhor é aquele que sonda os rins e os corações, e o Senhor vinha vindo, meus irmãos, sondando o coração de Josué. Primeiro Josué levanta a espada em favor de Moisés, depois todo Israel cai num desânimo desgraçado. Josué levanta e fala: não, nós vamos levantar e vamos viver a promessa de Deus, nós vamos levantar e vamos viver a promessa de Deus. Segue-se, aleluia, a caminhada. Eles vão caminhando, o povo oprimindo Moisés, 6 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. Era muita responsabilidade para Moisés, era muita pressão. Aquele povo era um povo obstinado, meus irmãos, para os irmãos ter ciência. Aquele povo sentia saudade até dos sepulcros que tinha no Egito. Eles diziam: puxa vida, lá nos Egito pelo menos tinha sepulcro, por que tirou nós de lá para ficar no deserto aqui? Aquele povo era terrível, Moisés pagava preço caro com aquele povo. Em um desses dias o povo tem sede, o povo oprime Moisés e fala: Moisés, nós quer água. Irmãos, para tudo tem um limite, para tudo tem, aleluia, 1.0. E nesse dia era o dia que Moisés estava, aleluia, no limite, e ele, sem consultar a Deus, vai e fere a rocha. Aleluia. Nessa hora o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, você não, aleluia, você acaba de perder a oportunidade de atravessar a fronteira, de atravessar o Jordão e colocar o meu povo na terra. Segue-se a caminhada. O povo vai caminhando, Moisés liderando o povo na direção de Deus, cheio do Espírito Santo. Escute bem, louvado seja Deus. Lá no capítulo de número 27 do livro de Números, versinho de número 16 e 17, o Senhor olha e vê que Moisés já está com seus dias avançados. O Senhor olha e vê que já é hora de Moisés encerrar a carreira e guardar a fé. Então, aleluia, o Senhor diz para Moisés, para ele indicar um sucessor. Capítulo de número 27, 16 e 17, Moisés ora a Deus e diz: Senhor Deus de todos os espíritos, eu peço ao Senhor que levante um homem, aleluia, que seja cheio do teu Espírito e que entre e saia de diante deste povo. Quando Moisés faz essa oração, pastor Hamilton, pastor Jason, sabe qual o nome que, aleluia, o Senhor, aleluia, se lembra? Se lembra, não, tem um menino aí que eu tenho observado ele, tem um menino
aí que eu tenho acompanhado ele de perto. Tem um menino aí que eu tenho sondado o caráter dele. Tem um menino aí que eu tenho visto a postura dele. Tem um menino aí que ele tem uma porção do meu espírito. O Senhor disse: convoca Josué, leva Josué para dentro da tenda. Está chegando a hora do Senhor te chamar para dentro da tenda. Está chegando a hora do Senhor chamar você para subir um degrau. Está chegando a hora, porque Ele está sondando o teu caráter, Ele está sondando o teu comportamento, Ele está sondando a sua atitude. Ele vai chamar. Se você sente que Ele vai te chamar da glória, se você sente que está chegando a tua vez da glória, Ele vai cantar a tua senha, vai cantar a tua senha, vai cantar a tua senha, e tu vai entrar para dentro da congregação. Então o Senhor diz para Moisés: Moisés, manda o menino entrar para dentro da tenda, porque eu estou descendo e vou falar com vocês. Toda vez, meus irmãos, que Moisés entrava para dentro da tenda, Deus baixava na porta. Aleluia. 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 Tem um trecho de um cântico mais ou menos assim, ó. Há muito tempo você está sempre orando, sempre a clamar. Aí uma parte fala assim, ó: o teu sofrimento acabou, o anjo da vitória chegou. O anjo da vitória chegou. O anjo da vitória chegou. E Deus, aleluia, manda Moisés entrar para dentro da tenda da congregação com Josué. Muito bem, eles entram para dentro da tenda da congregação. Aleluia, capítulo de número 27, versinho de número 18. Deus escolhe Josué como sucessor de Moisés, porque ele tinha o Espírito do Senhor. Depois dessa escolha aqui, meus irmãos, esse relógio podia tanto parar um pouco. Depois dessa escolha aqui, logo em seguida, Deus dá um cântico para Moisés, capítulo 28, se não me falha a memória dos números. Moisés, ele canta um cântico espiritual. O Senhor diz para ele: agora tu sobe ao monte Nebo, e lá você vê a terra, e lá mesmo você fica. Sobe lá, vê a terra, e lá mesmo você fica. Moisés sobe no monte, vê a terra, e lá o Senhor o recolhe e o sepulta por lá mesmo. Entramos no capítulo 1 do livro de Josué. Capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor chama Josué e diz para ele o seguinte: Josué, meu servo Moisés é morto. Vou aqui para o capítulo número 1, estou terminando, meus irmãos, escute aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor fala com Josué isso. Josué não tinha muita noção do que estava acontecendo, e Deus começa a explicar para ele. Versinho de número 3. Deus não chama ninguém sem antes o capacitar. Todo lugar, versinho de número 2, Moisés, meu servo é morto, levanta-se, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí ele começa a dar dimensões para Josué e diz no versinho 3, todo o lugar que você pisar a planta do teu pé, a partir de agora é teu. Eu derramo sobre você uma unção de possessão. Aonde você tocar a planta do teu pé não é passeio, é marcação de território. Vai ser teu. Ele segue. Como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você.
desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Aí ele fala outra coisa forte para Moisés, para Josué no verso 5. Ele diz para Josué o seguinte: Josué, eu quero te falar uma coisa, a multidão é grande, mas você vai marcar território com o teu pé. Verso de número 5 de Josué 1. Nenhum se susterá diante de você, Josué. Não adianta pôr a cara, quer se levantar e cair. Não adianta querer ser torrão, porque eu sustento o poder do chamado. E eu estou te chamando, meu Deus do céu. Eu estou te chamando para uma coisa grande e forte. Quem tentar fazer oposição vai cair. É melhor que não tente. Meu Deus do céu, aleluia. Ninguém se susterá diante de ti, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não vou te deixar, Josué. Eu não vou te deixar, você não vai andar sozinho. Mas esforça, tem bom ânimo. Tá bom, Moisés recebe a palavra, recebe a edificação de Deus. Ele está margeando o Jordão. Então, quando Deus fala com ele, ele convoca os sacerdotes, os anciões e fala: gente, pega a arca do concerto. O sacerdote levita vai na frente, o povo 1 quilômetro longe. E quando os levitas e sacerdotes saem com a arca, o Senhor chega em Josué e diz: a partir de agora, Josué, eu vou começar a mostrar para esse povo que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, esse poracandorei aleluia, eles vão saber que eu quem estou chamando, eles vão saber que eu quem estou convocando. Meu Deus, aleluia, aleluia, meu Deus, aleluia, meu Deus, aleluia. Ai, meu Senhor, aleluia. E Josué, ele sai, o sacerdote com a arca. Quando eles tocam o pé no Jordão, nas águas do Jordão, as águas dividem em duas partes. A que está descendo vai embora, a que vem de cima vai se formando uma parede. E o sacerdote para no meio do Jordão com a arca. O povo vem marchando, passa em terra seca, atravessa o Jordão, faz acampamento lá de lá do Jordão. Josué manda pegar 12 pedras para a memória do povo, para falar: essas pedras tiradas do meio do Jordão, para provar o poder de Deus, para livrar os teus. Quando atravessa o Jordão, aleluia, Josué está parado ao pé de Jericó, encostado, observando que ele ia invadir Jericó daqui a pouco. E ele observando Jericó, talvez criando uma estratégia para invadir a cidade. Vem vindo diante dele um varão com a espada nua, espada fora da bainha. E esse varão com a espada nua vem marchando talvez diante dele. E Josué era do manto, se precisasse de sacar a espada, não tinha problema, ele sacava. Ele chega em direção àquele varão e questiona e diz: e aí, rapaz, tu é um dos nossos ou tu é um dos nossos inimigos? Porque se precisasse de espada, ele sacava dele. Aquele varão olha para Josué e diz: não, rapaz, eu venho a ti como príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Josué, aleluia, ele se prostra no chão. O varão diz: tira a sandália do pé, porque o lugar está santificado. Tira a sandália do pé, porque a presença do grande está na casa. Tira a sandália do pé, porque a presença do que pode estar no ambiente. Tira a sandália do pé e cai na adoração, porque aquele que merece honra, que merece glória, está no ambiente.
Deus, aleluia. Escute bem, deixa eu concluir esse negócio. E Josué, ele olha aquilo, e ele, aleluia, recebe aquela palavra do varão, e ele vira a volta, aleluia. Eu sinto um negócio tão bom de Deus aqui. Ele vira a volta para o arraial. Ele entra no arraial, prepara o povo, ajeita o povo, ali o povo, irmão Lucas, irmãos presentes. Entra em Jericó, rebenta Jericó, saqueia, destrói a cidade, livra apenas Raabe e a tua família por causa de um pacto. Foi aparentemente fácil, foi aparentemente tranquilo. Passando Jericó, tinha um povoadozinho, uma cidadezinha pequena lá, o nome da cidade Ai. Ali foi o Ai de Josué. Ali foi o Ai de Josué. Meu Deus do céu, vou concluir agora isso aqui. Escute, ele manda os espiãs lá, os espiãs vai e fala para Josué: Josué, não precisa mandar todo mundo não, manda só um pouquinho de gente, que lá é um cafezinho pequeno, dá para nós resolver aquilo fácil. Josué dispensa uns 2 a 3 mil homens para, aleluia, guerrear a batalha de Ai. E aqueles homens vai, Josué fica guardando os despojos da terra e a notícia da invasão da cidadezinha. De repente, Josué aguardando, aleluia, começa a chegar homens feridos de espada, com roupa rasgada, talvez machucado. E diz Josué: nós caímos, não deu certo, nós, aleluia, fomos feridos. Tem um monte de homem caído lá para trás, lá, aleluia. Quando Josué ouve esta palavra, ele sabe o que acontece, queridos irmãos. Ele lembra das coisas que Deus tinha falado com ele. Mas cadê a palavra, Senhor? Que, aleluia, eu ia se suster, eu ia ser superior, ninguém ia se pôr diante de mim. E a Bíblia diz que Josué, ele se prostra junto com os anciões de Israel, com o rosto em terra desde a manhã até pela tarde, fica entendendo o que está acontecendo neste momento, meus irmãos. Aquele que apareceu com a espada nua diante dele, capítulo de número 7, versinho de número 10 de Josué, ele se apresenta de novo e fala: por que, Josué, que você está assim prostrado sobre o teu rosto? A promessa está de pé, aleluia, a unção ainda está aí. Não diz ali no meio do projeto: vou executar o projeto, vou fazer o que prometi, mas não dá legalidade para o adversário, porque você pereceu, porque houve legalidade. Eu preciso parar aqui. Escute bem, quer continuar aprovado no teu ministério, cheio da graça, cheio da unção, não dá legalidade para o adversário. Deus abençoe, porque eu não tenho mais tempo.